Chega de problemas no Corinthians, né, velho? Chega de problema. Já tem problema com o Jô, já tem problema com os empates em números e a derrota pro Cuiabá, problema da rotatividade de elenco. Joga tudo isso aqui fora, cara, porque hoje o Corinthians volta a ser líder do Campeonato Brasileiro. Fez um bom jogo hoje, 2-0 em cima do Juventude. Eu acho que o bom jogo tá muito atrelado, tá muito ali vinculado a uma escalação óbvia, né? Uma escalação ali simples que o Vitor Pereira fez hoje, com os melhores em campo, né? Os melhores do time aí, os melhores jogadores do Corinthians, o William, o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Juliano, todo mundo jogando, do Queiroz jogando muito bem, né? Hoje o Corinthians entrou num 4-3-3, com Cássio no gol, Raul Gustavo e Gil aqui, os dois zagueiros. Na esquerda, o Fábio Santos, na direita, o Rafael. No meio campo aqui, o Duqueiroz com o Renato Augusto e o Juliano. E lá no ataque, o Roger Guedes aqui centralizado, fazendo um falso 9 quase. E na esquerda, o William, na direita, o Adson, né? Uma curiosidade desse time do Corinthians hoje é que, como o Vitor Pereira deu aquela entrevista falando que queria treinar o Liverpool, por exemplo, hoje a curiosidade é que o Corinthians jogou da mesma forma que joga o Liverpool, né? O Liverpool joga aqui com o Thiago aqui na esquerda, o Anderson aqui na direita, o Fabinho, o Mané, Salah e o Luiz Dias. Da mesma forma, como joga o Corinthians hoje, é a forma que joga o time do Klopp lá na Inglaterra, né? Mas enfim, só curiosidade. Pelo time aí do Juventude, César no gol, Vitor Mendes e Foster, os dois zagueiros. Na direita ali o Paulo Henrique, na esquerda o William Matheus. No meio campo aqui, Yuri e Jean, os dois zagueiros, dois volantes. Na direita o Jadson, na esquerda o Chico e lá no ataque o Pita junto com o Marlon. Esse é o time do Juventude que perdeu por 2-0. Um jogo que no primeiro tempo só deu o Corinthians, né? O Corinthians foi bem melhor ali, controlou o jogo, fez o gol logo no início e controlou o jogo. No segundo tempo o Juventude faz várias mudanças ali, troca formação também, a gente vai falar sobre isso. E aí ele passa a ter mais posse de bola. O Juventude teve mais posse de bola, só que ele foi totalmente inofensivo contra o Corinthians. O Corinthians, pelo contrário, passou a contra-atacar e nos contra-ataques ele foi bem mais perigoso e matou o jogo no finalzinho, né? Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. Corinthians 2-0 em cima do Juventude. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre Corinthians, sobre futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreve aqui no canal, cara, no botão vermelho aqui, para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas, o canal continue crescendo. E fica à vontade aqui nos comentários também, para a gente trocar uma ideia sobre o jogo. Beleza? Cara, o que foi o jogo, né? Primeiro tempo, o Corinthians começa melhor, né? E com 2 minutos de primeiro tempo ali, o Adson já faz 1-0 no passe do Rafael Ramos. 1-0 no placar pro Corinthians aos 2 minutos. A partir daqui, o Corinthians controlou o jogo, né? Eu acho que ele só controlou ali e tal, não forçou tanto a barra. Eu acho até que o Juventude não sofreu tanto, cara. Esse foi o problema. Acho que o Juventude não sofreu no jogo, né? E poderia ter sofrido. O Corinthians poderia ter amassado ali, fazendo 2, 3 gols no primeiro tempo, mas não fez, né? Tanto é que aos 4 minutos vem a segunda chance do Corinthians, que é a chance do William, né? Uma chute da entrada da área. E a terceira chance foi aos 32, velho. Ou seja, do 4 aos 32 minutos, nada aconteceu. Foi um jogo ali que o Corinthians só controlou, administrou e nada acontecia. Até que aos 32 o Juliano ele recebe a bola na pequena área, quase ali, na hora de chutar, ele é travado. E na sequência do lance, o Adson chuta pro gol, bola desvia e passa raspando a trave ali. Quase que ele faz o gol, o Adson ali, aos 32. Então, aos 32, 2 chances do Corinthians nesse mesmo minuto, na mesma jogada, né? E aos 41, no primeiro tempo, a última chance do Corinthians no primeiro tempo, que foi do Juliano ali, um chute de fora da área para fora. Aos 43, a primeira e única chance do Juventude no primeiro tempo, que foi um cruzamento do Jadson na cabeça do Chico e o Cássio faz uma boa defesa e aqui acaba o primeiro tempo, né? O Corinthians, então, no primeiro tempo teve 5 chances de gol e um gol, né? Acabou fazendo um gol com o Adson ali aos 2 minutos. O Juventude teve uma única chance de gol, acabou não fazendo nada. Então, 5-1 em chance de gol no primeiro tempo e 1-0 pro Corinthians no primeiro tempo, né? No segundo tempo, cara, o Juventude ele entendeu que o negócio não estava dando muito certo, né? E faz uma mudança, faz 3 mudanças no time, né? De peças e troca a formação do time também, né? Como é que funcionou? No segundo tempo, então, no intervalo, o Juventude tira aqui o Marlon para a entrada do Vitor Gabriel, atacante por atacante. Sai aqui o Paulo Henrique para a entrada do Rodrigo, lateral por lateral direito por lateral direito. E sai o Jean para a entrada do Moraes, né? Tiram um volante para a entrada de um ponta esquerda. Para a entrada do Moraes, o Jadson vem fazer a posição do Jean, o Chico vai para a direita e entra aqui o Moraes aqui nessa esquerda, né? Então, defensivamente falando, o Juventude passou a se defender no segundo tempo da mesma forma, um 4-4-2. Só que ofensivamente falando, o Juventude passou a atacar no segundo tempo num 3-5-2. O Rodrigo passa a ser ala, né, pela direita, e aí ele puxa o Chico pro meio, junto com o Yuri sendo o primeiro volante, e aqui no meio aqui o Jadson, né? Aí aqui nesse lado aqui o Moraes e 2 atacantes, o Pita e o Vitor Gabriel. Ou seja, o Juventude no segundo tempo então passa a jogar num 3-5-2 ofensivamente, que se defendia num 4-4-2, né, basicamente dessa mesma forma.
E aí, esse é o time do Juventude no segundo tempo, que passa a ter mais a posse de bola, né? Então, no início do segundo tempo, os primeiros 5, 10 minutos ali, o Corinthians ainda foi melhor. Aos 6 minutos ali, o Renato Augusto tem a primeira chance de chute fora da área, que o César faz a defesa. A partir dos 10 do segundo tempo, aí o Juventude começa a organizar, a botar a bola no chão, começa a tocar a bola e tem mais posse de bola do que o Corinthians até o fim, quase, do segundo tempo. Só que ele é inofensivo, o Juventude é inofensivo ali, ele chega, mas não conclui, não consegue ali criar uma chance de gol. Enquanto o Corinthians começa a contra-atacar e nos contra-ataques ele é muito mais perigoso e cria chance de gol contra o Juventude, né? Aos 15 minutos do segundo tempo, vem ali mais uma mudança no Juventude, sai aqui o Chico, né? O Chico estava nessa posição para a entrada do Bruninho, então meia por meia, não muda ali. Aos 18 minutos vem o primeiro contra-ataque do Corinthians nesse cenário do jogo, que foi ali um chute do William, né? Uma baita de uma jogada, uma triangulação de contra-ataque do Corinthians. A bola chega pro William, ele chuta colocado para fora. Aos 20 minutos, terceira chance do Corinthians, do Roger Guedes, dessa vez meio sem ângulo, ele chuta para fora. Aí aos 23 vem mudanças no Corinthians, né? Duas mudanças no Corinthians, sai o Watson e Renato Augusto. O Watson sai aqui para a entrada do Antoine e o Renato Augusto sai para a entrada do Cantilho. Para a entrada do Cantilho, o Juliano vem para a esquerda, o Duqueiroz vem para a direita e entra o Cantilho aqui de primeiro volante aos 23 do segundo tempo. 10 minutos depois, aos 33, vem mais uma mudança no Corinthians, duas mudanças, né? Sai o Juliano e o Roger Guedes. O Roger Guedes sai aqui para a entrada do Piton, aí o William vem para cá e o Piton entra aqui na esquerda. E sai o Juliano, que estava nessa posição nesse momento, e entra o Rony no lugar dele aqui, formando. E o Rony mantém nessa mesma meia pela esquerda, né? Aos 37 minutos, aliás, esqueci, aos 36 teve mudança no Juventude também, saída do Pita para a entrada do Oscar Ruiz, atacante por atacante. E aí, um minuto depois, aos 37 minutos, vem mais uma chance do Corinthians, do Piton, que tinha entrado ali, ele recebe uma bola meio sem ângulo ali do Juliano, do Fábio Santos, né, e chuta para fora. E aos 38 minutos vem a última chance do Corinthians no jogo, que foi o gol do Mantuan para fazer 2-0 no placar. O passe ali do Duqueiroz, né, para ele, e ele chuta cruzado, a bola bate na trave e entra. 2-0 para o Corinthians aos 38 do segundo tempo, né? Aos 43 minutos vem a última mudança no Corinthians, sai o William, que estava aqui centralizado para a entrada do Felipe Augusto. E aos 46, já quase o último lance aí do jogo, vem o gol do Vitor Gabriel, do Juventude, que acabou sendo anulado, né? O gol ali que bem anulado ali e manteve 2-0 no placar para o Corinthians. E assim acabou o jogo, né? No segundo tempo, então, o Corinthians teve 5 chances de gol mais uma vez, contra uma também do Juventude, 5-1 no segundo tempo também, e acabou 2-0 no placar geral, né? Em 90 minutos, o Corinthians teve 10 chances de gol e fez 2 gols, o Juventude teve 2 chances de gol e não fez nenhum gol, fez um gol anulado, né? O detalhe é que o Corinthians criou 10 chances de gol, é muita coisa, né? É um bom número de criação e de jogadas. Só que mesmo assim eu achei que o Corinthians não massacrou o Juventude, né? Acho que ele poderia ter massacrado, poderia ter mandado no jogo assim, meu Deus, eu tô jogando em casa amassando o Juventude. Não foi assim. Acho que o Juventude ele não sofreu tanto assim quanto eu imaginava que ele sofreria e não foi dessa forma. Eu acho que o 2-0 ficou assim, foi um resultado que poderia o Corinthians se forçasse um pouco mais, ele poderia fazer mais, mas acabou 2-0. Destaques nesse jogo? Pelo Juventude, primeiro, eu vou destacar aqui o sistema defensivo do Juventude, assim, o Foster, eu acho que ele errou bastante ali, mas eu acho que ele não fez um jogo tão ruim assim, o zagueiro. Os dois laterais, o Paulo Henrique, que saiu no primeiro tempo ali, eu acho que ele fez um bom jogo enquanto esteve em campo, e o William Matheus também fez um bom jogo. O Yuri, primeiro volante aqui, esse cara aqui fez um bom jogo também, eu achei. O Jadson jogou aqui no segundo tempo aqui na meia pela esquerda, um bom jogo também. E o Chico, acho que foi ali o destaque ofensivo do Juventude, né? Pelo lado do Corinthians, cara, aí você pode falar todo mundo fez um ótimo jogo, todos fizeram um bom jogo ali. O Raul Gustavo, o Gil, o Fábio Santos, um ótimo primeiro tempo. O Rafael Ramos ali deu o passe pro gol. O Duqueiroz jogou demais, eu achei. O Renato Augusto, não foi o Renato Augusto espetacular que a gente conhece, mas fez um bom jogo também. Juliano também fez um bom jogo, eu achei. Adson talvez tenha sido o melhor em campo aí, na minha visão, junto com o Duqueiroz. E o William também fez um bom jogo, saiu aplaudido ali e tal. Todo mundo, cara. Acho que eu só não falei do Cássio, que apareceu uma vez, né, e fez uma boa defesa. E o Roger Guedes aí também, que talvez ficou um pouco abaixo do time, assim. Eu acho que o time inteiro foi uma nota 9. O Roger Guedes foi nota 8, tá pra dizer assim, dessa mesma forma. Então o time inteiro foi muito bem. E a questão do campeonato agora é a seguinte: o Corinthians aí com essa vitória abre 2 pontos em relação ao Palmeiras, só que o Palmeiras ainda joga, né? Tá com um jogo a menos ainda. O Corinthians tem 11 jogos, o Palmeiras tem 10 jogos aí. E o Juventude com essa derrota aí tá na zona de rebaixamento, em penúltimo colocado. Ó, se inscreve aqui no canal, no botão vermelho para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas, o canal continue crescendo. Fica à vontade aqui nos comentários também pra gente trocar uma ideia. Beleza? Tamo junto, valeu!